No resumo de hoje da novela Força de Mulher, Sirin vai até a casa de Bahar e, ao perceber que Doruk está sozinho, coloca em prática um plano cruel. Ela tenta convencer o menino a pular da janela, dizendo que já fez isso antes e que não acontece nada. Mas tudo muda quando Bahar flagra a cena no último instante. Revoltada, ela parte para cima da irmã e corre atrás da vilã, que foge às pressas. Enquanto isso, Arif descobre o que aconteceu com Doruk e decide revelar toda a verdade sobre a morte de Sarp para Enver e Bahar. A revelação é tão pesada que Enver entra em crise. Fique comigo até o final para entender cada detalhe dessa sequência chocante. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito no crescimento do canal e me motiva a continuar trazendo tudo sobre sua novela favorita. Nesse capítulo, Sirin chegou na casa de Bahar. Doruk, com toda a sua inocência, avisou que Bahar estava dormindo, assim como Nissan. Mesmo assim, a vilã entrou na casa e aproveitou a oportunidade para aprontar. Disse que esperaria Bahar ali mesmo. Curiosa, Sirin perguntou ao menino que horas Bahar acordava. Doruk respondeu que seria em breve. Em seguida, ele se aproximou da janela e olhou para baixo, onde havia um colchão no chão. Sem entender, perguntou para Sirin o que aquele colchão estava fazendo ali parado. A vilã fingiu não saber. O menino, ainda inocente, perguntou se era para pular. Sirin, com um olhar frio e cruel, respondeu que sim, que era para pular da janela. Disse que crianças adoravam pular e perguntou: "Você não quer pular, Doruk?" Assustado, o menino respondeu que era muito alto. A vilã, querendo o mal do garoto, insistiu dizendo: "É alto sim, mas o colchão é bem macio, não vai doer. Eu mesma já pulei 3 vezes." Doruk, acreditando na tia, perguntou de onde exatamente deveria pular. Sirin disse que ele só precisava ter cuidado, que não era difícil como parecia. Mesmo com medo, o menino ainda achava tudo muito arriscado, mas a vilã tentou convencê-lo, dizendo que tudo daria certo e seria divertido. Doruk então perguntou se ela contaria para Bahar. Sirin garantiu que não, dizendo que seria um segredo só deles. O menino disse que iria tentar, mas pediu que Sirin ficasse lá embaixo para segurá-lo, pois não queria se machucar. Ela concordou e disse que deixaria a janela aberta. Logo em seguida, saiu com um sorriso maléfico no rosto. Enquanto isso, Doruk se aproximou da janela novamente e olhou para baixo. Ele se preparou para pular, mas foi salvo por sua mãe no último instante. Bahar, desesperada, perguntou o que ele estava fazendo. Doruk, confiante, respondeu que Sirin iria segurá-lo e que ela não precisava se preocupar. Ao ouvir isso, Bahar ficou furiosa e viu Sirin fugindo. Sem pensar 2 vezes, saiu correndo atrás dela. Enver e Seida perceberam a situação e foram atrás também. Bahar alcançou Sirin e começou a agredi-la, tomada pela raiva. Enver e Seida tentaram separá-las, mas Bahar gritava para soltarem, dizendo que eles não sabiam de nada. Revelou, indignada, que Sirin tinha incentivado Doruk a se jogar da janela. E, se ela não tivesse chegado a tempo, o menino teria perdido a vida. Bahar conseguiu se soltar e jogou Sirin no chão, chutando-a e chamando-a de desgraçada e maldita. Em um ataque de fúria, tentou até matar Sirin, mas foi impedida por Enver e Seida. Aproveitando a confusão, Sirin fugiu. Logo depois, Bahar caiu no chão chorando e contou para Enver tudo o que a irmã tinha feito. Enver e Seida ficaram em choque, sem acreditar no que tinham acabado de ouvir. Em outro momento, Arif chegou na casa de Bahar. Ao ver Bahar e as crianças tristes, ele logo perguntou a Seida o que tinha acontecido. Seida respondeu, indignada, que o demônio da Sirin mandou Doruk pular do 4º andar e que por pouco o menino não tirou a própria vida. Arif ficou chocado e disse que sentia muito por tudo aquilo, comentando que era uma situação muito difícil. Bahar agradeceu pela forma séria com que ele tratou o assunto. Em seguida, Arif pediu que Seida levasse as crianças para outro cômodo, pois precisava conversar a sós com Bahar e Enver. Bahar, preocupada, disse que não queria ficar longe dos filhos, mas Seida insistiu, dizendo que o que Arif tinha para falar era muito importante. Diante disso, Bahar aceitou. Na conversa, Arif revelou para Enver e Bahar que Sarp não tinha morrido de forma natural. Ele havia sido assassinado por Sirin. Os dois ficaram espantados com a revelação. Logo em seguida, Arif mostrou a gravação da confissão de Sirin.
A verdade abalou Enver profundamente e ele começou a ter uma crise. Preocupada, Bahar decidiu ir até a casa dele buscar o remédio. Arif quis acompanhá-la, mas ela disse que estava bem e que não precisava. Enquanto isso, Arif perguntou a Enver se ele queria ir ao hospital. O homem respondeu que não. Apenas se lamentou por tudo o que a filha tinha feito. Arif, percebendo a tristeza dele, tentou confortá-lo. Enver disse que não entendia por que Sirin tinha se tornado um monstro e que tentava encontrar alguma explicação para ter criado uma filha como ela. Nesse momento, Bahar voltou com o remédio e o entregou para Enver. Sentindo-se culpado, ele pediu perdão, mas Bahar respondeu que ele não precisava se desculpar, pois a culpa era toda de Sirin. O que ela fez era muito grave e precisava ser levado até Kismet. Arif, então, avisou que já tinha levado a gravação para ela, mas que aquilo não era o suficiente para prender Sirin. Explicou que talvez fosse mais fácil interná-la em um hospital psiquiátrico. Bahar concordou com a ideia, mas Enver não. Revoltado, Enver disse que o hospital não adiantaria nada, que Sirin precisava ir para a cadeia. Bahar, por sua vez, respondeu que tanto fazia. O importante era que ela fosse presa, em algum lugar para sempre. Caso contrário, ela mesma acabaria com Sirin. Enver pediu para Bahar não se preocupar e garantiu que eles fariam justiça. Sirin seria punida pelo que fez. Mais tarde, Enver e Bahar estavam sozinhos em casa. Enver comentou que Sirin havia levado uma parte do dinheiro, mas deixou o restante guardado. Bahar interpretou isso como um sinal de que os planos da vilã não deram certo. Disse que talvez Sirin voltasse e, quando isso acontecesse, ela poderia ser internada. Nesse momento, Bahar percebeu algo estranho no comportamento de Enver e perguntou se ele estava bem. Enver respondeu que sim, que ela não precisava se preocupar. Afirmou que queria que Sirin pagasse pelo que fez, mas acreditava que a internação não resolveria nada. Bahar respondeu que, mesmo assim, não havia outra alternativa. Então, Enver entregou a Bahar uma carta escrita por Sirin. Ele explicou que Sirin tinha deixado a carta no dia do disparo da arma, mas que ele só a encontrou no dia seguinte, e não a leu antes. Bahar, no entanto, não se preocupou com a carta e perguntou se Enver estava mesmo abalado com o que estava escrito. Ela disse que aquilo era só mais uma chantagem emocional da Sirin e que não acreditava que ela tiraria a própria vida. Se quisesse mesmo fazer isso, já teria feito. Pediu a Enver que não levasse as mentiras de Sirin a sério. Mesmo assim, Enver disse que entendia. Bahar, ela então pediu que ele não jogasse a carta fora, pois ela poderia servir como prova de que Sirin não estava bem e isso ajudaria a interná-la. Logo depois, Enver perguntou por que Bahar estava tão calma, sem demonstrar reação alguma. Bahar respondeu com firmeza: quando a gente passa por situações extremas, não existe raiva nem choro. Mesmo que eu gritasse, não mudaria nada. Por isso, estou tentando me convencer de que Sirin é doente. Só queria que ela fosse internada antes de destruir a vida de mais alguém. Bahar também pediu que Enver não se culpasse, pois a culpa era toda de Sirin. Disse que Enver era tudo para eles, mas que Sirin precisava de tratamento. Enver, emocionado, abraçou Bahar. Enquanto isso, Sirin caminhava pelas ruas, procurando um hotel para se esconder. Andava com medo de ser presa. Depois de algum tempo, encontrou um lugar para passar a noite. Já no quarto, ela olhou em volta com desconfiança, achando o ambiente estranho e desconfortável. Sentou-se em um canto e começou a chorar, dizendo para si mesma que iria morrer naquele lugar. Esse foi o resumo de hoje da novela Força de Mulher. Sirin ultrapassou todos os limites e, mais uma vez, colocou a vida de Doruk em risco. Felizmente, Bahar chegou a tempo, e a verdade sobre a vilã está cada vez mais próxima de vir à tona. Agora, me conta nos comentários. Você acha que Sirin merece ser presa ou internada? E será que Bahar vai conseguir justiça por tudo que ela e seus filhos sofreram? Deixe sua opinião aqui embaixo, eu vou adorar saber o que você pensa. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum resumo. Até o próximo vídeo!